Existem espectros na lâmpada da luz que a gente não enxerga. Existem espectros de ondas sonoras que a gente não escuta. Os animais olham para determinadas áreas enxergando coisas que a gente não enxerga, ou ouvindo coisas que a gente não ouve, os cachorros principalmente. E na questão da energia, será que existem espectros energéticos que estão ocorrendo aqui e a gente não enxerga, a gente não sente, não vê, não percebe? Esse é o tema do programa Saúde de hoje, que está começando agora. Muito bom dia a vocês. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também as outras medicinas ancestrais e as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre energia plasmática, terapia do plasma. Você sabe o que é isso? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Zeno Castilho, que neste primeiro programa da série de dois vai contar um pouco da sua história. Quem é ele, como começou ao trabalho, como é que chegou à terapia plasmática. Muito bom dia, Zeno Castilho. Seja muito bem-vindo ao programa Saludes. Muito bom dia, JC Baldan. Que prazer, que alegria estar aqui com você. Faz tempo que eu admiro o seu trabalho na acupuntura é reconhecido Brasil afora, né? E tive o prazer de te conhecer, né? Claro que foi numa situação meio inusitada, dentro de um banheiro, num workshop, né? E eu me lembro que você gravou esse momento que a gente se conheceu, né? Eu estava no banheiro fazendo uma aplicação de alívio de dores pelo telefone celular e como a gente estava num workshop bastante movimentado, o banheiro era o lugar mais silencioso para poder ouvir as respostas do aplicado, o quanto estava baixando a dor dele. Aí eu me lembro que você falou assim: já vi de tudo no banheiro, mas tirar dores é a primeira vez. É verdade, é verdade. Estava bem lotado. E É. eu já conhecia o Zeno Castilho por intermédio da Ângela Mestriner, que é uma psicóloga que eu admiro muito, uma amiga particular. Inclusive, ela já havia aplicado por intermédio do bastão, que a gente vai conhecer hoje, e a terapia também por intermédio do celular, no próximo programa. Acompanhe, que você vai, inclusive, para poder receber a energia plasmática por intermédio do nosso programa. Mas conta um pouco da tua história. O que que você se formou, você estudou, de onde você nasceu? Conto, Por que conto, Zeno, né? O que quer dizer Zeno? claro, olha que legal. Conto tudo, e falo para o pessoal que está em casa, principalmente, que no segundo programa, né, a gente vai fazer a aplicação aqui na câmera e a pessoa vai poder direcionar para a sua área de dor e experimentar esse novo estado da matéria, que, como você bem disse na abertura, não é visível para o olho humano, mas é regenerativo para a célula humana. Então vai ser bastante interessante, né? Bom, Zeno é um nome grego, significa filho protegido de Zeus. Tô indo bem, né, Baldan? Tô indo bem. Deus é o Pai do universo, é o chefe de todos. Isso, Deus dos deuses na Grécia Antiga, né? E eu tenho esse nome por causa da minha bisavó, na verdade, que deu esse nome para o meu avô. E eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 18 de dezembro de 1969. Era uma final de tarde, 19h20, quando eu vinha para o mundo de uma maneira não tão fácil, foi meio complicadinha a chegada, né? Mas chegamos aqui. E durante muito tempo da minha vida eu fui jornalista, né? Meu número de registro é 3.900 de Santa Catarina. Mas, quando eu era jornalista, eu estava escrevendo como ghostwriter, como escritor fantasma, né? A gente escreve e o outro assina, né? Como autor, né?
E aí me pediram uma pauta de ambiental que fosse diferente de tudo, que não podia ser nada comum, né? Aí eu escrevi sobre o carro movido a ar, lançado pela Tata Motors na Índia, muito interessante. Se combinado com a tecnologia que a Citroën estava desenvolvendo, ele pode limpar o ar. Atenção, um carro que não suja a atmosfera e limpa a atmosfera. Por quê? Porque ele recupera ar enquanto está numa descida, por exemplo, né? E o sistema de ar comprimido não pode ter sujeira. Então, ele tem um filtro grande, tira todas aquelas partículas pesadas do ar que causam doenças, inclusive, né? E devolve o ar sem essas partículas pesadas. Eu achei aquilo nossa solução para Xangai, Pequim, São Paulo, para todas as cidades poluídas do mundo, para todas as pessoas que sofrem, né, com doenças pulmonares nessas cidades. Achei muito legal. Só que achei o carro fraco. O 0 a 100 dele era 4 anos e meio. Era muito, sabe? Eu falei, ninguém vai querer esse carro, né? Ele não vai ultrapassar, não tem força, né? E aí deu aquele momento Tesla da vida da pessoa, em que me veio um projeto pronto na cabeça. E aí eu rascunhei esse projeto, dei para um amigo meu que é desenhista, né? E entreguei para um engenheiro elétrico amigo meu, que trabalha inclusive numa montadora de carros, e ele pirou. Ele falou, Zeno, entre 100 e 200 quilômetros por dia sem precisar reabastecer. E ele ainda vai limpar o ar. Caraca, que coisa maravilhosa. Então ele era um híbrido elétrico ar, na época que não se falava tanto do elétrico, hoje está mais em moda, né, falar do elétrico, mas naquela É. época era algo meio distante ainda. E Que tudo que época o que era? elétrico... Isso a gente está falando 2010, 11, 12, eu estava Tá. envolvido nisso, Baldão. E fiquei envolvido nisso um bom tempo. Mas, naquelas coincidências da vida, né, Deus é um piadista, me fez estar na Praia do Rosa, justamente na época do casamento de um conhecido meu, o Máriozinho, e entre os convidados dele estava o Oscar da Osklin, que era considerado um dos 6 future players do mundo. E aí eu mostrei o projeto para o Oscar, ele falou, coloca numa universidade que eu vou ser um dos patrocinadores, mas a gente tem que arrumar mais patrocinadores para a gente não morrer assim, de graça. É só nós dois. Eu falei, tá bom. E aí, na época no Facebook, né, montei um grupo no Facebook com os amigos meus que tinham relações com universidades para a gente chegar a fazer a proposta. Ótimo. Nesse grupo tinha um psiquiatra argentino, um amigo meu que eu adoro, me salvou várias vezes na vida. Né? É bom ter amigo psiquiatra, sempre é legal. E psicólogos também, né? Graças a Deus, Lilian, um abraço, Gabi, um abraço. Ele falou assim: Você está achando legal o teu carro? Eu falei: Sensacional, já cumpri minha função planetária, posso morrer amanhã. Beijo, tchau, fui. Né? Ele falou: Então, olha o carro desse outro cara. Era um engenheiro nuclear iraniano, Mehran Tavakoli Cash. O carro dele não tocava o piso, não tinha roda, não tinha motor e usava energia da Terra e voava. Eu falei: Para. A gente aqui no terceiro mundo desenvolve algo legal, né? Se supera, vai muito além do que um dia sonhou para si. E aí vem o cara do primeiro mundo e vem e arrebenta a gente. Ele já falava na entrevista que ele era milionário e que ele ia fazer o carro. Eu falei, nossa senhora. E aí queria entender como que o carro dele perdia peso. Então comecei a estudar não só a tecnologia dele, como a física quântica como um todo, né? Porque era domínio da física quântica aquilo que ele propunha. Ótimo. Tinha muita coisa que eu não entendia, tinha coisa que eu precisava me aprofundar mais para entender o que estava escrito, né, naqueles papers, e eu publicava no meu Facebook. Um amigo meu, desses 5 mil amigos que a gente tem no Facebook, entrou conversando comigo em inglês, perguntando se eu queria participar de um grupo internacional de tecnologias suprimidas do planeta Terra. Por isso estou aqui no Salutes. Estamos falando de antigas tecnologias suprimidas do planeta Terra. Eu falei, claro, imagino, curioso como eu sou, se eu pudesse, abraçava o cara do outro lado, porque não dava, porque eram, né, mensagens do Facebook. E entrei nesse grupo. Baldan, se eu contar aqui o que eu vi nesse grupo, vai ser muito difícil as pessoas acreditarem. E eu entendo, eu as compreendo.
E eu também não posso afirmar que tudo que eu vi ali era verdade, porque a gente está falando de post. Post, né? Eu posso manipular, eu posso, enfim, colocar uma imagem, um texto e dizer que é aquilo, né? Então eu tinha dúvida se aquilo que eles estavam colocando era verdade ou não. E aí em 2015 comecei a montar o primeiro laboratório reciclado do lixo. Em 2016 a gente trabalhou um pouquinho, mas 2017 foi o ano mágico. Foi o ano que a gente começou a tentar reproduzir as experiências da Europa. Não conseguimos, não tivemos esse sucesso. Só que o nosso insucesso foi a grande solução. Ah, é por quê? A gente não tinha como reproduzir os modelos europeus. Eu me lembro o André, que hoje trabalha de volta com a gente no laboratório, na época, artista plástico, falava assim: a gente tem que fazer diferente da Europa, vamos fazer uma escultura, vamos fazer assim. Eu falei: não, você está maluco, isso é ciência. Ipsilitris, vamos ter que, né, refazer ipsilitris. Mas a gente não conseguia material, não conseguia, né, aquela história, e o André se cansou disso e montou a escultura na casa dele. O que nos trouxe até aqui, até hoje, é uma incrível sensibilidade que eu tenho para esse tipo de energia. Né? Então, se você tinha óxidos na sua casa, né, são óxidos que a gente produz ali, eu entrava na sua casa e eu sentia. Eu falava, ó, tem óxido aqui, né, e uma quantidade boa, porque está forte. Né? Eu entrei Como na é que você casa do André, sente? Como é que você sentia a presença de óxido? até hoje sinto, né? Com arrepios no corpo, com sensações, uma energia correndo dentro do corpo. Essa sensação que me aparece, né? E aí eu entrei na casa do André, arrepiou todo o corpo, correu a energia, eu falei, você tem óxido aqui. Ele deu uma risada, falou, viu? Então a escultura é óxido. E aí me deu para sentir na mão, eu falei, nossa, ele tá forte, tá muito mais forte do que o da Europa, né? Que eu já sentia. Aí a gente caiu para dentro do laboratório, um mês e meio depois, a gente tinha desenvolvido o que hoje chama-se processo PAIS, processo Andreasen. Seria mais justo se ele se chamasse PAN, por causa da contribuição do Nildo, né, que foi muito importante nesse processo. Mas aí não era tão sonoro, não ficava tão bonitinho como o PAIS, desculpa, Nildo. Era só uma questão de sonoridades. Né? Mas sempre falo que o mais justo, né? Sempre conserto como seria o mais justo. E aí a gente estava testando em plantas quando o cachorro da casa do vizinho passou a noite inteira reclamando de uma inflamação no ouvido. A gente fez um selo como esse aqui, ó, Baldão, né? E com esse óxido dentro, que é ZNO, né? Óxido de zinco, a palhaçada me chama Zeno. O negócio se chama Óxido de ZNO. zinco? Óxido de Óxido de zinco. zinco de 1 a 4 nanômetros. Todo o teu pessoal da área da saúde que te acompanha pode pesquisar no PubMed. Ele faz o efeito de confinamento quântico. E esse efeito que nos dá a possibilidade não só de alívio de dor, não só de analgesia, mas também, em alguns casos, de regeneração celular. Eu estava aplicando agora no caso que apresentou regeneração celular. Aliás, a gente ganhou um título ano passado, né, de doutor honoris causa, com 5 casos, né, e apresentados na nossa tese, né. O primeiro caso é a regeneração de um nervo óptico de um médico. Nervo óptico é considerado impossível de regeneração, acompanhado por um oftalmologista dele, aí da Grande São Paulo. Eu aplicando em Santa Catarina, pelo telefone, 7 aplicações. A escavação do nervo óptico dele era 0,8. Né? Com 7 aplicações foi para 0,6. Desapareceu a mancha marrom que impedia a visão completa dele, né? E ele passou a ler a 8ª linha do teste de acuidade visual, que eu não lia. Aí bateu uma inveja, sabe? Nesse momento. Aí eu passei a aplicar em mim e já diminuí a minha. Meu astigmatismo, né? Eu já diminuí. Um era meio, foi para 0, o outro também era meio, está em 0,25. Né? Mas se eu dedicar mais tempo a mim, eu posso zerar isso. E falando tudo isso, né, Baldan, uma nova possibilidade, é uma boa nova
que a gente traz para o público em geral, né? Várias boas novas. A primeira boa nova é que hoje é possível aliviar dores pelo telefone, sem eu que atendo sair de casa, sem o paciente sair de casa. Tem uma série de custos incômodos economizados aí, principalmente para aquele paciente que está com muita dor. Vamos pegar uma artrose, por exemplo, né? Às vezes ela está com uma dificuldade de locomoção horrorosa para sair de casa e para vir para um consultório já é um trabalho, né? Hercúleo, às vezes. Agora, a gente pode aliviar ela em casa para ela vir para o consultório mais tranquilamente, né? Isso já aconteceu várias vezes, Baldan, Deixa né? eu, vou pedir uma licença para vocês, Zeno, que a gente vai fazer um pequeno Claro. intervalo comercial, a gente volta já já. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, o programa de hoje é sobre terapia plasmática. Nós temos o prazer de receber Zeno, Zeno Castilho. Castilho, que Não recebeu tive culpa, eu era pequeno quando eles me botaram esse nome. causa por alguns 5 casos que foram tratados com sucesso com a terapia plasmática. Você falou do primeiro, na primeira parte, de um médico que tinha um problema no nervo óptico. Não tinha visão ou ele estava com a visão bem comprometida? Como é que era o caso? Bastante obstruída, Baldan. Obstruída. Bastante. Ele via uma mancha marrom aqui que impedia ele ver o que estava atrás da mancha marrom, e ele conseguia ver em volta da mancha marrom, né? Mas não com muita nitidez, né? Conseguiu resolver o caso dele. No final do processo, com a escavação de 0,8 foi para 0,6, não foi para 0,0, né? Foi para 0,6, mas isso é considerado uma grande vitória. Ele brinca, ele diz que é para a gente escrever no Nobel, de tão fantástico que é o resultado dentro da medicina, né? E quais foram os outros casos, Zeno? Os outros Então, casos. eu vou te contar outros quatro, mais um eu vou pular, Baldan, porque é muito impactante Tá. Não, enfim. fala resumidamente. Perfeito, perfeito. Então, os outros casos eram pós-Covid, né, acompanhado também por pesquisadores de universidades de ponta brasileiro. Então, a gente tinha desde problemas respiratórios, emocionais e motores causados pelo pós-Covid, e a gente conseguiu resolver todos que nos foram encaminhados nesse sentido. Alguns mais rapidamente, com uma, duas aplicações, outros com mais aplicações, né? E também a gente conseguia dar alívio para pessoas que tinham, por exemplo, esses problemas da pós-Covid e uma fibromialgia ou uma artrose junto, né? Então foi bastante interessante. Outro trabalho apresentado foi no enfrentamento da própria Covid, né, que a gente conseguia melhorar a respiração através do oxímetro, né, medida através do oxímetro. Alguns casos a gente pegou em 84, levou para 92 em 10 minutos de aplicação no pulmão, né? E, enfim, muitos casos de Covid bem resolvidos. Um outro caso maravilhoso, sensacional, que eu adorei fazer. A menina fez uma cirurgia de hipófise, foi um sucesso a cirurgia dela, mas na volta ela não sentia cheiro nem sabor, que era uma coisa comum também da Covid, que a gente conseguia reverter também nas aplicações por telefone. E aí a gente foi para aplicar nela, era a primeira vez que a gente aplicava uma situação dessa, oriunda de uma cirurgia, né? Então, não sabia te dizer o que ia acontecer. Com menos de 10 minutos de aplicação, durante a aplicação, ela voltou a sentir os aromas, né? E Nossa, foi maravilhoso, emocionante. Uma menina linda, querida, assim, sabe? E ela falou assim: tá esquentando meu cabelo todo. Meu cabelo tá quente. Sendo que, né, Baldan, esses equipamentos em que a gente desenvolveu, a grande maioria, pasmem, é de energia livre.
Não tem pilha, não tem bateria, funciona para sempre, funciona pelo telefone, né? Eu O que é acho como é que você explica essa energia plasmática? O que é o plasma e por que... perfeito, perfeito. Grande pergunta, grande pergunta. O plasma visível na Terra é a aurora boreal, aquele espetáculo fantástico que acontece nos polos. Mas essa é uma pequena faixa dele que é visível para a gente. O plasma é pré-matéria que formou todo o universo. O plasma forma estrelas, galáxias, quasares, sóis, planetas, né? Então, todo o universo, logo depois do Big Bang, era plasma. O que é plasma, pelo amor de Deus? Né? Então, esse quarto estado da matéria, eles são átomos desnucleados, para ficar fácil a compreensão. E, para entender tudo, eu vou pedir para a gente fazer um exercício de imaginação, que a gente pegou dois ímãs de polaridade opostas. Ele fez isso. Já é um comportamento meio estranho, um metal puxar o outro. Mas pula isso. Vamos pegar dois ímãs de mesma polaridade e tentar encostá-los. Eu não vou conseguir, Baldan. Vai ter ali, abre aspas, uma matéria que impede que eu os junte. E eu não tenho comprimento de onda para ver aquela matéria. Para mim, ela é transparente. Eu vejo o outro lado. Certo? Ótimo. Esse é o plasma. Se eu pegasse uma amostra disso, o que eu teria? Eu teria prótons, elétrons, nêutrons, muons, gluons, quarks, fótons, enfim, 600 partículas hoje conhecidas do mundo subatômico que formam o átomo, que não formaram o átomo. É uma espécie de átomo-tronco, uma célula-tronco de qualquer átomo, pode virar qualquer coisa. Como a gente estava falando, ele vira qualquer coisa, ele virou esse planeta Terra, ele virou aquele Sol que está lá, ele virou essa galáxia que está aqui, e ele virou o Baldan. Em algum momento, da mesma forma, acredito eu, né? Não posso afirmar isso, mas da mesma forma, no mesmo lugar nas nebulosas que nascem estrelas e planetas, para mim nasce vida, né? Então, se eu tivesse um óculos de supermicroscópio subatômico e olhasse para o Baldan agora, eu ia ver o Baldan 10 vezes maior do que você consegue se ver olhando no espelho. Você teria o formato exato do campo eletromagnético da Terra, o formato exato do campo eletromagnético do Sol, o formato exato do campo eletromagnético da galáxia ou do universo. Ou seja, talvez nossa imagem e semelhança esteja aí, Baldan. Qual é essa imagem e semelhança? Somos 90% plasma e 10%, apenas 10% gravitacionados. Ou seja, 10% é essa coisa que a gente convencionou a chamar de matéria sólida, líquida e gasosa, né? O gasoso, o pessoal sabe como se manifesta, mas tem no corpo. 90% seria energia e 10% matéria, é isso, segundo essa concepção. Energia condensada. Matéria, energia condensada. Né? Einstein já mostrou isso no E igual a mc ao quadrado. Né? Energia e matéria se equivalem. São a mesma coisa em transformação. E qual é a transformação? O que transforma esse plasma em sólido, líquido e gasoso? O A quê? geometria sagrada. Geometria. Sagrada. É ela. Qual é o desenho do átomo? Ótimo. Pode ir na Índia antiga, você já tinha aquele desenho como geometria sagrada há muito tempo. Né? Que é isso que a gente fala. E aí, Baldan, que os nossos trabalhos se tocam. Por quê? Porque nós não somos sólidos. Solidez é a ilusão daquele comprimento de onda que olhava aquilo e via tudo transparente. Só que aquilo é 90% do meu ser. Eu ignoro 90% do meu ser. Né? E esse fluido eletromagnético que fica à minha volta, ele entra e sai do meu corpo. Pelos 14 mil vórtices hoje conhecidos da física quântica, sendo que os 7 maiores coincidem com aquilo que a gente chamava de chakra. Né? Ou, melhor te dizendo e fazendo a ponte certa entre os dois trabalhos, hoje a gente vê com bastão que aplicando aqui, passa dor de cabeça, passa enxaqueca, passa virose, e ajuda na recuperação de AVC,
e outros casos, certo? Agora, se você for ver, os chineses sabiam disso, dos pontos reflexos, há 6.000 anos. Sim, sim. Cara, como é incrível que eles sabiam e sabiam onde botar a agulha para Pois interferir é, nesse sistema. E é um exatamente. sistema energético, é puramente energético, né? Tanto que você muda a energia com a agulha, o, a consequência, que é vamos chamar de matéria, mas veja bem, o plasma até é um dos estados da matéria, mas para ficar fácil para as pessoas entenderem, vamos manter os três estados da matéria conhecidos como, né, como matéria, né? Então, uma vez mudado na energia, a matéria é obrigada a seguir. Por quê? Porque ela é consequência, ela não é causa. A causa é energia. Né? Então, eu tenho uma notícia fantástica para todo mundo que está em casa. Primeiro, esse 90% do seu corpo que você ignorou que existe, que te alimenta, te anima, tua ânima, tua alma, né? Ela é imortal. E a gente está falando de física. A gente está falando de religião. Ela vai existir para sempre, com o mesmo campo eletromagnético. E Claro, faz, tem trocas o tempo todo, quando você faz amor, você troca, né, fluidos e etc, etc. E outras formas. A emoção é um fluido que a gente troca a todo faz momento. parte do próprio universo essa energia eletromagnética, na verdade, né? Quanto, Exatamente. quanto mais você acessa, mais saúde você, obviamente, tem. Os chineses sabiam disso há 5.000 anos, 6.000 anos, e por isso que o pessoal hoje fala que a acupuntura é científica. A acupuntura, a ciência existe há um século e meio. Como é que eles sabiam É, há 5.000 anos é o atrás? bebê, é um bebezinho arrogante, né, que acha que sabe mais do É, que é. sabe. E falar para mim, se picar o ponto aqui, você vai ter um reflexo ali. Eu preciso, isso aí eu sei há 5.000 anos, eu não preciso que a ciência me prove isso, né? Exatamente, exatamente. Tem a prática, né? Mas a gente tem hoje o lançamento de uma nova religião chamada ciência, né? Com dogmas, com as mesmas limitações das outras religiões, né? E a mesma arrogância, donos da verdade, né? Quando, me desculpa a galera que está científica ouvindo, né? Nós estamos muito longe da verdade, né? A gente ainda usa muito subterfúgio, né? Para tentar explicar. Tem O uma coisa próprio muito, Big. tem uma coisa importante que você está falando aí que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte, inclusive aconteceu comigo aqui, eu estou fazendo umas experiências de percepção de amostras frequenciais de hormônios, por exemplo, para mulheres Uhum, menopausadas. E dá para uhum. você reequilibrar isso com frequência. E é isso. Agora, isso é pesquisa. Isso é Muita. cientificamente comprovado? Não, não é Não, cientificamente está. comprovado. Agora Mas eu tá. estou Agora produzindo tá. ciência. E você também Né? está produzindo ciência. Exato, exato. E para corroborar o que você está falando, vou te dar uma bibliografia. Tem um médico PhD em física quântica, o nome dele é Máximo Citro, para mim ele é o máximo mesmo. Né? Ele desenvolveu a TFF, a transferência de frequência farmacológica. Então, o Máximo grava a frequência de qualquer comprimido e imprime direto no corpo do paciente ou num copo d'água. Tem as mesmas reações benéficas do comprimido, só não tem os efeitos colaterais indesejáveis. Olha que Mas, engraçado. amigo, a gente faz isso aqui. Nós temos o Potentizer aqui, a gente pega. Exato, exato. O E, Potentizer, não só o Potentizer, como a fisioquântica e toda, estão baseadas no trabalho do Máximo, né? E você vê então, que mas funciona. você tem uma ideia? Até o Rafael Durante que me ajudou, você conhece o Rafael Durante da Sim, Biomídia? adoro o Rafael, inclusive. Como é que eu Meu peguei essa professor de frequência? microscopia de campo escuro, um abraço para ele. Exatamente. A gente pegou, ele que me instruiu, eu peguei o desenho do componente bioquímico do hormônio. Por Isso, uma máquina Tesla que ele fez, eu passei sim, isso para um vidrinho, do vidro eu passei para o potentizer e copiei a frequência. E aí criei os exatamente. homeopáticos. É Mas científico? Não, não é científico, mas amanhã vai ser científico. assim, ó, existem várias ciências acontecendo ao mesmo tempo. Existem várias camadas da ciência. Essa camada da ciência que vem trabalhando frequência há muito tempo, vem conseguindo sucesso, e nós estamos usando um equipamento frequenciado chamado telefone celular, né, que mexe com física quântica.
Ou seja, as pessoas que não me conhecem sabem que hoje eu estou usando uma camisa verde, que tem esse cenário aqui atrás de mim, que eu uso óculos e que eu não tenho muito cabelo. Quem leva essa informação para dentro da casa das pessoas é uma partícula subatômica, é o fóton, né? Sim. Então, hoje eu recebo e estudo bastante artigos científicos incríveis e a ciência, sim, está nos dando razão, Baldan. Graças a Deus, né? Então tem muitos trabalhos, é que esses trabalhos também não são divulgados, né, Baldan? Eles ficam para garimpeiro mesmo, né? Então a gente vai lá e garimpa, só que a gente tem um grupo, esse grupo que começou das tecnologias suprimidas, né? Tenho várias amizades ainda, ficamos amizade para o resto da vida com alguns, né? E a gente fica trocando, e hoje mais gente, né? A gente fica trocando quando sai algum artigo científico nesse sentido, um passa para o outro passa para um. Mas eu vou te dizer que no caso do Máximo Citro, na Itália, ele fazia coisas incríveis, incríveis e maravilhosas, né? E com um comprimido ele pode tratar o mundo inteiro. E aí, no curso de São Paulo, que eu tive o prazer de te encontrar lá no domingo, né? Te dar um abraço, que delícia que foi aquilo. A gente fez uma experiência a pedido de um pesquisador de uma grande universidade brasileira. A pergunta dele é se o bastão de plasma poderia carrear medicação para dentro do corpo de forma imaterial, né? E a Bom gente resposta. fez, então, com procaína, né? De uma paciente que já recebia procaína, da pessoa acostumada a aplicar procaína, né? Porque daí estaríamos falando de pessoas que estão trabalhando dia a dia com a procaína, sabem os efeitos, né? Informação, tem coerência de informação nesse caso. Exatamente isso. E isso que coerência de informação é física profunda, né? Isso é Exatamente. corroborado, né? E aí o que aconteceu? A menina sentiu todos os efeitos de como se ela tivesse tomado a injeção de procaína. Então, nós, graças a Deus, estamos no século XXI falando o que a gente está falando. A gente está prometendo que vai fazer uma experiência aqui no final em que os fótons vão levar para dentro da casa das pessoas, né, essa energia de alívio que ela vai poder experimentar, vai ver se eu estou contando história ou não. Agora, que a gente vai acertar 100% dos casos, Baldan, não. Por quê? Porque tem a posição de colocar, às vezes é mais para a direita, às vezes é mais para a esquerda, um pouquinho. Mas você vai ver a quantidade de pessoas que vão comentar depois, dizendo que funcionou para elas, né? Com casos diferentes, com essas dores consideradas impossíveis pelos sistemas tradicionais, não pelo teu sistema, né? Não pela acupuntura, mas sim pela a medicina tradicional brasileira, vamos chamar assim, a alopática, né? Considerada impossível e que a gente tem muita facilidade. A gente está falando de artrose, a gente está falando de fibromialgia, a gente está falando de falta de cartilagem, que as pessoas não têm solução. E nós podemos hoje, via Wi-Fi, via internet, entrar dentro da casa das pessoas com a solução. Eu brinco, mas falando sério, que no futuro, quando a gente entender melhor isso e praticar mais disso, o socorro chegará antes da ambulância. Quero agradecer muito ao Zeno Castilho nesse primeiro programa aí sobre a terapia plasmática, convidando você para na próxima semana nós vamos fazer uma aplicação, né? Nós vamos gravar um programa daqui a pouco, que vai ser exibido na próxima semana, falando um pouco mais da terapia plasmática e com uma experiência prática. Muito obrigado, Zeno. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, mestre. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.